seguindo para a nossa caminhada hoje. Hoje a história é sobre o filme, o documentário que a gente viu na Netflix, que se chama Cuba e o Cameraman. Esse documentário foi todo filmado por um americano chamado John Alpert, e a Estela vai contar o resto. Eu peguei, já tinha começado, mas eu me interessei muito porque o assunto Cuba, não sei por algum motivo, sim, eu tenho uma atração em conhecer. E achei muito interessante que o repórter, ele visita Cuba durante 40 anos e ele selecionou algumas famílias que não têm relação entre si para acompanhar a vida dessas famílias durante 40 anos. E a maioria do tempo, o que aparece é Cuba sempre em decadência, ficando pior, né? As condições de vida das pessoas. Teve uma das selecionadas que foi para Miami, teve um final feliz essa pessoa, essa cubana. E no final, quando o Fidel já tem 90 anos e está muito doente, e aliás, depois que ele morre, né, o jornalista se despede do Fidel, aí ele morre, ele vai para a cerimônia de jogar as cinzas do Fidel, e aí aparece uma Cuba um pouco melhor. Achei muito interessante o filme, porque é um documentário que dá uma continuidade, né? Só achei falta de um fechamento, assim, o que realmente melhorou, por que melhorou, foi com a morte do Fidel. O Raul teve um impacto no país favorável, um impacto positivo. Então eu achei falta dessas informações, mas de uma forma geral um documentário muito interessante, gostei muito. O enfoque do filme não é essa questão política de Fidel, de Cuba, não. Ele visita várias pessoas que ele conhece, vários cubanos, ao longo de um período grande, uns 30 anos de visitas. 40 no final. 40, ele voltando lá e tal. Então ele faz amizade com uns irmãos fazendeiros que moram próximo de Havana, e aí de tempos em tempos, cada 5 anos ele vai visitá-los. E eram irmãos assim, quando ele os conheceu na faixa de uns 50 anos que eles tinham. Aí foi até os 90 anos de cada um deles, até o ponto que eles morreram, né? O último momento ali foi a morte deles, né? Que ele não viu, porque ele estava nos Estados Unidos. E tem um outro que serviu de guia para ele em vários momentos. Luiz Flores. E aí ele ia visitar ele, perguntar se a vida dele tinha mudado. Tinha mais pessoas ali, né? Então, especificamente em relação a esse Luiz Flores, que você se referiu, é que deu para ver que a vida dele melhorou. Tem um dos momentos que ele vai lá, não tinha nem água encanada para ele tomar banho, tinha que ir na casa de vizinha, ou então trazer 3 latões na cabeça, subir na escadaria. E no final, ele está com uma casa um pouco melhor, um banheiro decente, estava vendendo materiais de construção dentro da casa. Não ficou claro assim, se isso era permitido ou... Mas eu acredito que não era mercado negro, porque ele até mostrou umas grandes lojas. Ele falou assim, essas lojas de material de construção são do governo, então nós só podemos vender pequenas lojas dentro da própria casa. Então eu acredito que fosse legal. Então deu uma abertura no país, eu pressenti isso no final. Havia uma relação boa dele com os entrevistados dele, assim, até mostra um lado simpático da cultura cubana, porque o cubano é meio como se fosse o brasileiro, acolhedor, recebe a pessoa em casa, mostra lá os velhos lá que ele conheceu, mostra eles na casa deles, eles arando a terra, assim,
em condições muito precárias, né? De subsistência. Tem uma parte, inclusive, que ele vai visitar e estavam roubando o gado, o pouco gado desses 3 irmãos que aravam a terra. E para comer, as pessoas roubavam, matavam ali próximo para comer, porque a carne era muito difícil. Comer e talvez vender em mercado negro. É. E assim, mostra como é difícil a vida das pessoas, né, pobres. E não vamos pensar que isso é um problema de Cuba, é um problema do Brasil também, é um problema da América Latina de um modo geral. E interessante é isso, né? Como tem essa... E tem um outro aspecto que você notou também, que todos que eles entrevistavam, assim, que tinha algum emprego público, aí o jornalista que ia fazendo essas entrevistas de rua perguntava o que ele achava do governo, do regime. E ele sempre elogiava o governo, olha, tá indo tudo bem e tal. E você observou, olha, engraçado, né? Eles não têm coragem de falar a verdade. Tá assim, muito evidente que vive numa situação de pobreza. Medo de represálias, né? E tem uma cena também interessante, que ele conhece lá alguém esse Luiz, que é um dos amigos que ele fez, chegou a mexer com o mercado negro, que na verdade é contrabando de alguns produtos. E aí ele tinha um amigo que fazia... Trabalhava numa fábrica de charutos? De charutos cubanos do estado, e aí ele pegava algumas caixas para ele e vendia charutos que custariam, digamos, $200 a caixa, ele vendia por 60. Era a renda que ele tinha. Mas aí ele falou assim, você está filmando, você não pode mostrar isso para ninguém, porque senão o governo manda me prender. É até curioso isso, porque depois que esse filme é passado na Netflix, acho que ele foi lançado em 2017, claro que o governo vai ver aquilo. Localizar. E ele pode ter tido um problema, né? Mas é um pouco... E assim, muitos dos que eles... Teve uma mulher que ele encontrou, ela era criancinha. Ele conheceu com uns 7, 8 anos a menina. Ele estava entrevistando uma escola, as crianças lá, e perguntou o que cada um queria ser da vida. Aí uma das que responderam, uma criancinha, disse, eu quero ser enfermeira. E ele guardou essa pessoa, né, esse nome, e depois nas voltas dele procurava para saber como é que ela estava. Então, uma hora ele chegou, ela já estava casada, tinha filhos. Na outra ele chegou, ela não estava lá, mas aí o filho falou, ela foi para os Estados Unidos. Está vivendo em Miami. E numa outra, ele chegou na casa do filho, o filho também já tinha mudado. Que bom, os né? Estados Final Unidos. Feliz. Então, é um pouco a perspectiva de ascensão econômica, social dessa população basicamente ir para os Estados Unidos, né? Tem gente que estranha, sabe por que tem tanto valadarense que vai para os Estados Unidos? Mas assim, diante da crise, a falta de emprego, a gente acha melhor ir para lá, para os Estados Unidos, onde vai ter uma renda satisfatória. Ok.